Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu tratarei de um tema extremamente importante, extremamente fundamental, ainda mais nos dias atuais, no qual esse conceito que iremos trabalhar é totalmente descolado da realidade e abordado de maneira totalmente desconexa com o mundo e com o contexto em que estamos inseridos, Mas antes de iniciar esse vídeo sobre o totalitarismo, assunto muito importante, eu peço para que você que está assistindo e não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, ao final, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. E também, ao se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações e estar sempre recebendo vídeos todas as semanas, às terças-feiras, às 7h30, às 19h30, 7h30 da noite. Gente, então vamos começar a falar desse tema muito importante, o totalitarismo. Nesse vídeo aqui, eu falarei das características gerais do totalitarismo. O que é o totalitarismo, afinal? Você sabe o que é o totalitarismo? Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o nazifascismo. Na verdade, eu já fiz vários vídeos relacionando esse tema. Eu já fiz um vídeo sobre nazifascismo, fiz um vídeo falando sobre o que é fascismo e um vídeo sobre o que é o chamado neofascismo. Vou deixar aqui nos cards para vocês acessarem a esse vídeo. Hoje eu falarei do totalitarismo de uma maneira geral. O que é o totalitarismo, quando ele surge, por que ele surge, em qual contexto ele está inserido. Então nós trataremos desses assuntos extremamente importantes. Então, para começar, eu destaco uma coisa para vocês. Aqui eu falarei do totalitarismo de uma maneira geral, e o totalitarismo ele pode estar inserido tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda. Então o totalitarismo em si, nós tivemos exemplos na história de extrema esquerda, como a União Soviética Stalinista, e de extrema direita, como o fascismo, o nazismo, o salazarismo, o franquismo, Enfim, vamos aqui destacar para vocês as características gerais. Primeira coisa que vocês precisam saber é delimitar. O totalitarismo é um regime político que surgiu no chamado período entre guerras. Que período entre guerras? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O totalitarismo, então, é um regime político que surge após o término da Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda Guerra Mundial, no chamado período entre guerras, que é um contexto muito conturbado. O totalitarismo ele vai se desenvolver principalmente na Europa, E falando de nazismo, falando de fascismo italiano, falando da União Soviética, depois com o Stalin, e ele vai acabar se expandindo ali principalmente pelo continente europeu. Porque, como vocês devem saber, o contexto do período entre guerras é um contexto muito tenso, de muitos acontecimentos. O pós-Primeira Guerra é um período de muitas mazelas para a sociedade europeia como um todo, uma Europa destruída, as pessoas completamente desamparadas, pessoas que voltaram da guerra muitas vezes feridos de guerra, heróis de guerra que voltaram sem algum membro ou com o rosto desconfigurado, muitas vezes vão se ver desamparados em uma Europa completamente destruída, socialmente falando, economicamente falando, moralmente falando, porque a Europa deixa de ser o centro do mundo e esse lugar quem acaba ocupando é os Estados Unidos na década de 1920, como centro cultural do mundo, inclusive. Então você tem uma Europa em crise. E a situação ela só vai se agravando. Em 1917 aconteceu a Revolução na Rússia, a Revolução Bolchevique, no finalzinho de 1917. Em 1922 forma-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí você tem em 1929 a quebra da Bolsa de Valores, que piora ainda mais o cenário da Europa. Em 1922 você tem a chegada de Mussolini ao poder com a Marcha sobre Roma. Então você tem uma série de acontecimentos nesse período entre guerras que foi piorando a situação ali dentro da Europa, E aqui eu preciso destacar uma coisa que muita gente confunde, Muita gente confunde. É dentro desse contexto aqui do entre guerras que surge o chamado Estado totalitário.
ou que nós vamos conhecer como totalitarismo. Mas é imprescindível que vocês entendam que totalitarismo e autoritarismo não são a mesma coisa. O Estado totalitário e o Estado autoritário não significam a mesma coisa. Vou dar um exemplo, né, para vocês. O Brasil, entre 1964 e 1985, viveu uma ditadura, a ditadura civil-militar. Um regime extremamente autoritário, mas não totalitário. Você pode até falar, olha, tem algumas características do totalitarismo que estiveram inseridas na ditadura. Tudo bem, mas a ditadura militar no Brasil não foi um totalitarismo. Foi um regime extremamente autoritário. Isso não quer dizer que seja melhor, que seja bom, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é a mesma coisa. Entendam uma coisa. Todo totalitarismo é autoritário, mas nem todo autoritarismo é totalitário, nem todo governo autoritário é totalitário. Agora, todo governo totalitário é autoritário. O autoritarismo é uma característica do totalitarismo, mas o totalitarismo é algo muito maior. E eu vou explicar para vocês, tá? Para que fique bem claro, para que não haja mais confusão, então. Então, falando aqui das características gerais do totalitarismo, uma frase que, vamos assim dizer, sintetiza muito bem o que é um Estado totalitário é uma frase do próprio Benito Mussolini, onde ele diz que nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Percebam? A ideia de totalitarismo se apega ao termo, traz a ideia de totalidade, de total, de algo total. O que é total no totalitarismo? O Estado. O Estado totalitário é um Estado total. É um Estado que está na vida das pessoas. É um Estado que controla tudo, todos os setores. Desde a economia, a sociedade, até a vida privada das pessoas. O Estado ele é total, em todos os sentidos possíveis. Ou seja, aqui já emendo com outra característica do totalitarismo. No Estado totalitário não existe a divisão entre esfera pública e privada. O Estado ele está dentro de tudo. Você não é livre nem dentro da sua esfera privada, nem dentro da sua casa. O Estado tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Então entendam a ideia de totalitarismo aqui. Tá? E vocês vão entender como que o Estado consegue fazer isso. Como que ele consegue ser total. Um outro termo aqui, né, que nós podemos linkar com a ideia de totalitarismo é a ideia de todo. Dentro de um Estado totalitário, o que importa é o todo, não as suas partes. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: imaginem um muro formado por vários tijolos, certo? O que importa dentro do Estado totalitário é o muro inteiro. Entendam o Estado totalitário como o muro inteiro. Cada tijolinho que compõe esse muro não importa individualmente. Você consegue facilmente substituir aquele tijolo por outro tijolo igual. Aquele tijolo que tenta ser diferente, acaba não encaixando muito bem ali no muro, é rapidamente eliminado. O que eu estou querendo dizer, né, com essa comparação aqui? Que aquela pessoa que pensa diferente, ela é perigosa para a totalidade, para o todo, não importa. Como diria a filósofa Hannah Arendt, naquele seu livro, famoso livro, As Origens do Totalitarismo, o totalitarismo ela define da seguinte forma: é a negação radical das liberdades individuais. Não há espaço para individualismo no totalitarismo, porque o que importa é o todo, é a massa, e não o que você pensa individualmente, ou seja, você precisa se adequar ao todo. E quem representa esse todo? O Estado. O Estado é esse todo. E aqui, dentro do Estado totalitário, surge outra confusão. Surge, na verdade, uma fusão entre Estado, governo e líder. Eles se fundem e se tornam um só. Porque quando você fala Estado com E maiúsculo, você está se referindo a algo muito maior do que o governo. Muita gente confunde Estado e governo. Em um regime democrático, o Estado é uma coisa, o governo é outra. O governo faz parte do Estado, mas quando nós falamos, por exemplo, Estado brasileiro, nós estamos nos referindo ao governo brasileiro, à população brasileira, ao território brasileiro. Tudo isso faz parte do Estado brasileiro. O governo está dentro do Estado. Agora, no regime totalitário há uma confusão. O Estado e o governo se tornam um só. E mais, e o governo
o líder se torna o governo, então o Estado acaba se tornando o líder. O Estado é personificado na figura do grande líder, tá? Então, quando nós falamos em todo, que o todo é mais importante, quem que personifica esse todo? O líder. O líder é aquele que sabe o que todo mundo quer e o que é melhor para a nação e que para todo mundo. Ou seja, eu não posso pensar individualmente. Quem pensa por mim? O líder. É ele que escolhe, que toma todas as decisões. Eu não tenho pensamento individual. E se eu tiver, só pode ficar na minha cabeça. Porque se eu expor de alguma forma esse meu pensamento e se ele for diferente do que o líder defende, eu facilmente serei eliminado. Muito possivelmente serei eliminado, tá, dessa sociedade. Então, o todo é mais importante. O tijolinho diferente é substituído por um outro tijolo que se encaixe rapidamente, tá? Então pensem nessa ideia. O todo é mais importante. E aqui, gente, o Estado totalitário, como eu digo para vocês, ele é muito maior do que simplesmente o Estado autoritário, como eu estava dizendo. Porque o Estado totalitário, ele entra psicologicamente nas pessoas, tá? É algo que mexe com o psicológico, ele causa um terror psicológico nas pessoas, né? Porque dentro de um estado totalitário você não sabe o que pode acontecer. Hoje você pode ser querido, amanhã você pode ser eliminado dessa sociedade. Nós podemos ver que dentro dos próprios dirigentes dos estados totalitários, muitos foram eliminados. Então esse intenso estado de alerta que as pessoas precisam ficar, esse estado policial de perseguição, né, de você ter que medir o que você vai falar a cada momento, ele causa um terror psicológico nas pessoas. O estado totalitário, como diz a própria Hannah Arendt, ele isola as pessoas, ele individualiza as pessoas no sentido de que você não pode confiar em ninguém, nem em pessoas da sua família. Você tem que ter cuidado com o que você fala dentro da sua casa, né? Porque você não pode falar nada que vá contra o líder. Nesse sentido, a Hannah Arendt fala muito disso. Ela fala de que dentro desse estado totalitário, como que todos se tornam olhos e ouvidos do líder? Todos acabam encarnando o líder. Por isso que o estado totalitário, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele se torna praticamente um deus, esse líder se torna praticamente um deus. Porque, claro, o líder ele não pode estar em todos os lugares, mas as pessoas se tornam a encarnação do líder. Cada pessoa nessa sociedade, cada tijolinho, né, do muro se torna a encarnação do próprio muro, se torna a encarnação do próprio líder. Então, dentro da minha casa, eu só falo de acordo com o que o líder defende, porque eu posso falar alguma coisa para alguém que vive comigo e esse alguém pode me denunciar amanhã. Por quê? É o medo, o terror causado pelo Estado totalitário, porque eu sei que se eu não delatar a pessoa e for descoberto que eu não delatei essa pessoa, eu também posso ser eliminado. Então, muitas vezes, mesmo eu sendo próximo àquela pessoa, eu prefiro delatar essa pessoa que falou alguma coisa contra o líder, porque se lá na frente descobrirem que eu permiti com que essa pessoa falasse e não denunciei, eu também vou ser preso, eu também posso ser morto, eliminado. Então é um estado de terror psicológico, onde cada um tem que encarnar o líder. Tá? É algo terrível, né? Vocês estão vendo que o totalitarismo ele é algo muito maior do que simplesmente um governo autoritário, do que um Estado autoritário. Então você tem aqui também discursos nacionalistas que acabam sempre embasando esse totalitarismo. Esse líder, né, é um líder que propaga discursos nacionalistas, e esse discurso nacionalista geralmente ele é embasado no romantismo, no retorno a um passado idealizado. No caso, por exemplo, do próprio nazismo na Alemanha, você tem o Hitler lá sempre falando do primeiro Reich, do segundo Reich, né, dos impérios alemães do passado. Você tem o Mussolini falando que está resgatando o antigo Império Romano. Tá? Então você tem ali essa característica de nacionalismo, e esse nacionalismo atrelado a um passado idealizado e romantizado. Tá? Claro que aqui eles modificam o passado
de acordo a encaixar nas necessidades, né? É um forte revisionismo histórico, tá? E para finalizar as características gerais do chamado totalitarismo, nós temos um intenso estado de alerta, né? Sempre há os inimigos a serem combatidos. Para poder justificar a violência e o terror, o Estado totalitário ele sempre está em luta contra um inimigo. Esse inimigo pode ser externo ou pode ser interno. Pode ser os traidores, por exemplo, lá na União Soviética Stalinista, os traidores da Revolução, ou pode ser também as potências capitalistas de fora, querendo acabar com o socialismo na União Soviética. No caso do nazismo, né, eram os judeus. Enfim, você tem um inimigo externo e interno, mas sempre tem um inimigo. Você sempre mantém esse discurso beligerante, esse discurso de combate, esse discurso de que eu estou combatendo os inimigos para justificar a violência e o terror. Então, gente, se vocês quiserem aprender melhor sobre o totalitarismo, recomendo fortemente o livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, e recomendo também dois livros de literatura, os dois do jornalista George Orwell. Você tem ali o 1984, que vai abranger as características totalitárias de uma maneira geral, e você tem o Revolução dos Bichos, que vai acabar se referindo especificamente à União Soviética Stalinista. Tá bom? E vale a pena frisar que a União Soviética não foi totalitária em toda a sua história, desde 1922 até 1991. Né? A própria Hannah Arendt fala, a partir da década de 1930, com o stalinismo, né, que a União Soviética se tornou totalitária com o stalinismo. Ó, preste atenção, a União Soviética sempre foi autoritária. Totalitária, ela foi principalmente na década de 30 com Joseph Stalin. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostou, deixa um like que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.